nos convidaram para participar desta reunião. Nós estamos felizes por ver tantos irmãos queridos nessa cidade que nós amamos. Nós queríamos estar orando, sempre oramos pelos irmãos aqui. Nós acompanhamos a igreja em Belo Horizonte. Nós temos no fundo uma grande preocupação, um grande desejo de estar aqui. O Senhor tem impedido isso. Eu queria muito que a minha família estivesse comigo, mas a minha esposa foi acometida de uma dengue essa semana, está de cama, está orando por mim agora, está aqui representada na minha aliança, e eu gostaria muito que ela estivesse aqui. Especialmente porque segunda-feira vamos falar de família, eu não gosto de falar de família longe da minha família. Mas eu quero agradecer muitos irmãos, estão de parabéns. Sinto falta dos jovens. Fico feliz de meus irmãos. Anos a fio no cabo da enxada. Fico feliz com isso. Feliz mesmo. Eu devo muito a esses irmãos. Os irmãos me ensinaram muito. Teve gente que já zangou comigo, gente que já chamou a minha atenção. E como eu sou grato por isso. Como eu fui ajudado por isso na minha vida, no meu ministério. Mas eu quero pedir para os irmãos, treine outros irmãos. Treine outros, jogue a capa. Joga em cima dos jovens. Estou precisando. Meu coração está doendo. Porque eu não estou vendo os jovens de Belo Horizonte, os adolescentes, os rapazes, sendo empurrados, sendo trabalhando. É bom ver os irmãos, é bom demais. Eu estou sendo muito sincero com os irmãos. Mas nós precisamos buscar os nossos jovens, ajudá-los, sentar com eles, sorrir para eles. Aguentar eles mascando chicletes na reunião, não gosto, mas a gente brinca. A presença de Deus. E muitas outras coisas que nós não podemos falar. Tem um negócio ali que eu não gosto, está no lugar errado. Eu fiquei me perguntando por que tem que ter relógio na igreja. Vocês sabem me explicar? Qual o motivo? Até hoje ninguém me explicou qual o motivo que é necessário ter um relógio dentro da igreja. Dentro da casa de oração, da igreja local. Eu não sei por quê. Para mim ele me limita, porque eu sei que tem hora para parar. A gente já olhando um olho para cá e o outro para lá. Isso aqui, por exemplo, mesmo que eu não quiser, se eu estiver meditando, já tinha 9 horas. Se estiver meditando, eu pensei. Mas nós já cantamos, e como é bom cantar os hinos e cânticos, né? Uma viagem. Todos nós cantamos, não é verdade? Todos nós cantamos. Balbuciamos os hinos. Sabemos eles de cor. E eu não consigo fugir de uma pergunta ao abrir a palavra de Deus. Nós cantamos, você cantou, você conhece, mas você está disposto, irmão, a viver o que nós cantamos? Eu vou ser um eco agora. Eu vou ser um eco do que nós cantamos. Eu vou devolver tudo isso. Eu sei todos os hinos que cantaram, eu anotei todos aqui. E cada um deles eu anotei uma coisa. Eu não vou mencionar cada um. Eu pensei que tinha até mais louvor. Eu esperei que fosse até mais. Eu sei que tem talentos aqui que precisam ser colocados para fora. Estou contente que os irmãos estão pensando em fazer um CD. Não para ajudar o acampamento, não para terreno, para glorificar o nome do Senhor, para valorizar aquilo que é nosso. E o resto é resto. O resto vai vir. Mas eu quero devolver essa pergunta. Quando nós cantamos, nós pedimos. Quando nós cantamos, nós aspiramos. Quando nós cantamos, nós falamos assim: oh, quanto eu desejo servir-te, Senhor. Mas como eu quero te servir, Senhor. Desejo sim sempre servir-te, Senhor. Nós dissemos que seguro estou. Nós dissemos que escutem quando eu conto. Nós falamos isso dentro da igreja. Mas lá fora, nós falamos. Vou devolver isso. Quando eu prego, já tem bastante tempo que eu não prego aqui em Belo Horizonte. Já tem bastante. Quando eu prego, eu resolvi que eu vou pregar a coisa que eu vivo, e vou pregar como se fosse a última vez que eu prego, e vou pregar como se fosse a primeira vez que você está assistindo a reunião.
Todas as vezes que eu prego, eu resolvi diante do Senhor fazer isso. Eu larguei meu trabalho, então eu vou trabalhar para o Senhor. Então, quando eu vou pregar como se quem está aqui estivesse pela última vez, ou pela primeira vez. E eu vou pregar como se fosse a última vez que eu vou pregar. Então eu não estou esperando que os irmãos vão me convidar para pregar de novo. Mas eu preciso ser honesto. Eu preciso, mesmo se eu chorar, eu preciso pôr para fora o clamor que existe, a necessidade que existe, a fome que existe, não da vontade de comer, que parece que tem muita gente que não está com fome da Bíblia, mas uma necessidade de bom alimento da palavra de Deus. Por esse motivo, eu vou pregar numa frase de 5 palavras. O pregador ruim é assim. Ele lê pouco, porque se não lembrar de nada que ele pregou, lembra do texto bíblico. Então eu quero que hoje, quero pedir, irmão, você tem filho? Deixa eu fazer um apelo para você. Cobra do seu filho. Aperta ele no carro. Você ouviu? Você concorda? Você tem certeza? Você viu? Mano, vai pegar no pé. Deus falou. Eu falei você! Não, isso vai criar confusão. Eu não quero que ele faça assim. Por que você chama do meu filho e diz, olha, eu fiquei preocupado. E como é que está a sua situação? Você tem orado? Você tem lido a palavra de Deus? Por que você tem olhado na internet? Converse, irmão. Chame. Convoque. Cobre numa boa. Cobre com carinho, com amor. Envolva os seus, a sua esposa. Você vai chegar em casa agora, o que você vai fazer? Vai ligar a televisão? Primeira coisa que vai fazer? Desculpa, a maldita televisão. Muitos de nós vamos fazer isso. Sabia? Vai esquecer tudo que falou aqui. É até perigoso esquecer essas 5 palavras nessa frase que o Senhor deixou escrito aqui. Nunca preguei sobre ela, mas ela me incomoda há muitos anos. E de uma certa forma, essa semana, esse mês, esses meses, eu tenho esse último mês, o querido Moradinho me convidou que eu pudesse falar nessa reunião. Eu queria fugir, porque não tem sentido. Quando se prega numa história, né? O irmão pregou sobre o filho pródigo, o irmão pregou sobre isso, sobre aquilo, eu lembro direitinho, não tinha pensado nisso. Mas hoje vai lembrar de uma frase, eu não vou repeti-la aqui. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Eu vou orar depois que eu ler, mesmo sentado, não é irreverência ao Senhor, eu peço ao Senhor, não tome isso por irreverência, mas nós vamos ler mesmo sentado. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Vou ler de novo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Nosso Deus, nosso querido Pai, sabe a nossa alegria, a nossa emoção, Senhor, estar aqui junto com os irmãos do Belo Horizonte, representando as nossas igrejas aqui. É uma responsabilidade muito grande falar dos certos. Nós queremos pedir que o Senhor fale aqui, nessa noite. Que o Espírito tenha liberdade, nesses minutos que vamos estar aqui refletindo na Tua Palavra. Fala, Senhor, que Teu nome seja honrado e glorificado. Se tiver alguém aqui que não está salvo, Senhor Deus, que não só o ambiente, o bom trato, mas a Tua Palavra possa fazê-lo pensar nesta noite. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. As 5 palavras que eu queria falar são essas. Tem cuidado de ti mesmo. Só isso. Tem cuidado de ti mesmo. Toma cuidado de você mesmo. Quando uma pessoa fala mal da outra, começa a falar da vida alheia, começa a bisbilhotar, os seus ouvidos têm que estar preparados, porque todo mundo usa 5 palavras. Vai
Vê se cuida da tua vida. Vai cuidar da tua vida. Existem duas palavras muito carinhosas que eu gosto de ouvir. E às vezes a gente vê as pessoas dizendo. Um vai embora, está saindo, o outro fala, ó, hoje eu falo, te cuida. Eu estou dizendo carinhosamente, te cuida. Aquela pessoa que toma cuidado para não cair, para não machucar, para não. Ó, cuidado, toma cuidado. Andar por um caminho estreito, cheio de buracos, abismo de um lado do outro, como é a vida cristã, exige muitos cuidados. Andar por um caminho onde muita gente está chamando, está gritando, ei, você aí, eu estou falando da mídia, da propaganda, ei, é você, eu quero falar com você, e mesmo que você não pare para ver um jornal, mesmo que você não goste de música, você vai ouvir os outdoors, você vai ouvir a mídia gritando com você, ei, você, eu quero falar com você, e de qualquer forma, isso nos pega. É perigoso, cuidado. Quero dizer para as pessoas que estão aqui visitando, que não são da igreja, não são crentes, que não são evangélicos, que bondosamente vieram aqui assistir. Antes de falar aos meus irmãos, antes de falar a esta congregação, eu quero falar com você. Tem cuidado de você, cuidado. Muitas vozes vão fazer você duvidar qual é o caminho certo, e quando você menos perceber, vai estar no meio do inferno. No meio do inferno. Muitas vozes chamam, e aqueles que não têm uma posição firme em relação à vida espiritual, em relação ao céu, em relação ao inferno, aqueles que acham que têm que viver, como diz a palavra de Deus, comamos e bebamos que amanhã morreremos, aqueles que pensam desse jeito, têm que ter muito mais cuidado, porque quando menos esperam, vão ter que dizer assim, lá no inferno, os crentes estavam certos, a Bíblia estava correta. Eu quero dizer para você, antes de falar para os meus irmãos, tome cuidado onde você põe o seu pé, espiritualmente falando. Tenha certeza para onde você vai. Pergunte-me, pergunte a essa pessoa que te convidou, pergunte a qualquer pessoa que você está no lugar certo, você está encostado na bênção para ter o seu nome escrito no livro da vida, mas não brinque, não faça de surdo, não se faça de esquecido, mesmo que a pessoa que te convidou não mencione nada dessa mensagem. Eu queria te pedir para que depois desta reunião você cutuca nele, olha, o que aquele rapaz falou? Aquele jovem falou? O que aquele moço falou sobre céu, pergunte para ele, pergunte. No mínimo, me dê seu nome para orar por você. Tem uma lista de oração infalível. Eu gosto de acrescentar nome nela. Eu preciso acrescentar nome, porque quanto mais nome eu tenho, mais tempo eu passo orando. Quero falar para você que não tem religião, que acha bonito os crentes, que é amigo do Evangelho. Você que não gosta dos crentes porque, se você é mulher, as mulheres usam um negócio na cabeça. Pergunte por quê. Pergunte a mim, pergunte por que usa aquele negócio em cima da cabeça. Olha, eu não gosto porque a vida de não pode. Pergunte por quê. Você quer sair da igreja, quer desanimado, quer ir embora, não está bom. Pergunte, chame a liderança, mostra. Por quê? Por que essa igreja não faz isso, faz aquilo? Está escrito na palavra de Deus. É no mínimo inteligente ter uma base para aquilo que crê e ter uma base para aquilo que não crê. Fisicamente, nós tomamos muitos cuidados. Se nós aproximarmos alguma coisa do nosso olho, instintivamente nosso olho fecha, já percebeu? É um cuidado que o Senhor pôs. Nem preciso fazer força, o negócio automaticamente já fecha. Para proteção. Foi o Senhor que fez isso. Mas nós temos cuidados fisicamente. Tem gente aqui da minha idade que não está de cabelo preto, branco, não sei porquê. Eu não entendo isso. Tem gente da minha idade que não fica de cabelo branco igual eu.
Depois, se alguém puder me explicar, eu não sei porquê. A gente tem mais velho que está cabelo pretinho. É cuidado. Cuidado com a pele, cuidado com a roupa, cuidado com os sapatos, com as botinonas até na canela, né? Uns vestidão rasgado. São cuidados, né? Um negócio aqui na boca, né? Batom. Eu nunca usei, porque eu gosto da cor que o Senhor fez dos meus lábios. Por isso que eu nunca uso isso aí. Quem usa porque não gosta da cor que Deus fez. Isso é eu que acho. Isso é eu que acho. São cuidados físicos. Nessa epístola está escrito que o exercício físico não é tão importante. Ele é importante, sim. Mas não está falando de esporte, não. Não está falando de jogar bola, não está falando de nada. Está falando que exercício físico não é tão importante. Porque o físico passa. Tudo passa. Até a uva passa. Né? Tudo passa. Nós vamos ficar velhos. Todos vão ficar velhos. Tudo que é novo, um dia fica velho. Socialmente, nessa noite, nessa capital, uma das maiores do país, vai no shopping para você ver. Socialmente, todo mundo muito bem vestido. Às vezes o sujeito vai pegar o buzu, vai de busão lá, né? Mas está todo chique lá, sentado lá no McDonald's, no Habib's, fazendo pose depois. Não tem dinheiro para comprar uma dúzia de banana, nem está devendo prestação, mas está lá comprando roupa e às vezes compra uma promoção de R$1,99, mas põe a sacolão e sai. Sabe por quê? É a posição social, os cuidados sociais, para que represente, para apresentar-se, para se apresentar bem, na maior badalação. Mas o nosso foco, da nossa reunião hoje à noite, é cuidado espiritual. São cuidados espirituais que nós precisamos ter. Quando o autor dessa frase escreveu para Timóteo, ele queria que aquele moço e nós também tivéssemos cuidados dos perigos de viver de qualquer maneira. Tem muitas pessoas que espiritualmente estão vivendo de qualquer maneira. Não se importam, não tem um tempo de oração, não tem devoção. Sabe o que é devoção? Não se dedica, não se queda. Se queda 2 horas na frente do computador, se queda o dia inteiro, a noite inteira, mas não se queda diante de Deus. Se queda para estudar um texto para pregar, mas não se queda diante de Deus. Eu uso uma frase há muitos anos que me lembra aquele rapaz ali que está cansado. Uma frase que eu gosto de dizer quando alguém está reclamando: vamos orar? Deve dizer, irmão, os acampamentos de Belo Horizonte, vamos orar? Quando está difícil, você tem esse costume de orar, chamar sua esposa, seu namorado, seu colega, vamos orar? Seu pai, vamos orar? Isso precisa ser um costume, um cuidado que nós precisamos ter. Paulo queria que Timóteo tivesse cuidado com os ventos, cuidado para não viver uma vida indiferente, apática. Não estou nem aí para nada, eu não estou nem aí para a ceia, eu não estou nem aí para as reuniões, eu não estou nem aí para a roupa, eu vou com qualquer roupa e tudo bem, eu não estou nem aí pelo irmão, eu não estou nem aí para Deus. Paulo queria que Timóteo tivesse cuidado com os perigos dos desvios. Como tem gente se desviando entre nós, irmãos. Como tem gente ficando pelo caminho, irmãos. Eu recebi um telefonema quarta-feira de uma igreja enorme, o irmão chorando. Semana que vem eu vou estar lá, pregando numa reunião especial, perto da Bahia. Eu vou de moto, lugar muito difícil, vou demorar 2 dias de moto. E ele falou: Sebastião, as pessoas estão desviando, estão saindo, estão indo atrás de falsos bispos. Irmãos, quando a sua igreja fizer a conferência,
Por favor, irmão, tente fazer uma conferência de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, para estudar a Bíblia, para estudar a palavra, irmãos. Nós temos que ter cuidado com as revistinhas, com o material de criança. Nós temos que pegar a palavra de Deus e ter cuidado, porque nós estamos preparando uma geração fraca. E Paulo queria que Timóteo tivesse esses cuidados. Ele era um jovem, ele sabia dos problemas que um jovem enfrenta. Ele não queria que ele ficasse embriagado com os encantos desse mundo, embriagado com a internet, embriagado com as roupas, embriagado com a moda, embriagado com os carros, embriagado com o futebol, embriagado com o circo que acontece entre nós. Por isso ele falou: tem cuidado, toma cuidado, te cuida, Timóteo, cuida de você mesmo. Essa é uma época de vírus, irmãos, vírus, tremendamente vírus. Quem trabalha com computador sabe o que é o vírus no computador. E a vida espiritual, a igreja, está cheia de vírus. E Deus não vai levar vírus para o céu. Vai levar uma igreja imaculada, santa, pura. Eu não tenho dúvida alguma sobre isso. Ele vai levar uma igreja pura, que seja 2 ou 3, mas vai levar para o céu uma igreja pura. E eu, Sebastião, e você, irmão, professor de escola dominical, você que é pregador, você que prega e cumpre escala, Deus quer que nós tenhamos cuidado do jeito que nós estamos vivendo. Nós precisamos levar uma sacudida, irmão. E eu gostaria, através dessa frase, sacudir você. Tem cuidado de ti mesmo. Na segunda carta, no capítulo 4, versículo 3, Paulo diz que a sã doutrina seria insuportável nos últimos dias. Insuportável. É como se tivesse coceira nos ouvidos. É como se tivesse coceira nos ouvidos. A igreja cristã, e quando eu chamo igreja cristã, não estou falando do casa de oração, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus, está passando por transformações rápidas e drásticas, como nunca houve em toda a história da igreja. A igreja que vai permanecer é a igreja que se basear na palavra de Deus, na palavra, na Bíblia, na palavra de Deus. Ajudamos os irmãos aí, estamos preparando lá na Santa Berlândia um material para as nossas igrejas, a escola dominical. Tem gente usando revista, cada uma de mais diferente da outra. E agora tem um leque, tem 10, 12 qualidades de revista que você pode usar com as crianças e com os jovens. E todo mundo fala, todo mundo discute, está todo mundo muito bem. Aquele que não está nem aí para Deus, que não tem nenhum cuidado com a vida espiritual, ele chega domingo, ele fala, ele tem direito, ele dá opinião, e todo mundo aceita aquilo, e o professor aceita, tudo bem, normal, muito bem, está certo, nada. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, nós temos que ter cuidado. Essa é uma época de sensualidade no ar. Tem muita sensualidade perto de nós. Eu estou falando de sensualidade física, estou falando de sexo, de moral, de imoralidade, de perversão perto de nós, encostado em nós. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos achar normal. Um menino vai imitar uma mulher lá na televisão, uma criança dançando, nós vamos rir, achar normal. Eu estava num congresso uns dias atrás, e o irmão me chamou e falou: irmão Sebastião, Deus me abençoou tanto, Deus está me abençoando, eu quero te mostrar meu carro. Ele foi lá, me mostrou um carro, e foi conosco mais um jovem, 2 casais de jovens, sentaram atrás, eu sentei lá no frente, e ele pôs lá o carro com o DVD, e começou. Eu tinha pregado de manhã, de tarde, eu estava cansado, aí eu meio que cochilei, fiz força, e depois, quando eu abri o olho, tinha uma mulher nua. Eu falei: irmão, que é isso, irmão? Que é isso, irmão? Irmão, tem que ter filme, tem que ter... tudo que é isso, irmão? Dá licença, senhor. Isso que é isso, irmão? Meu irmão, isso não é normal, não, meu irmão. Não pode ser normal, meu irmão. Não pode. Às vezes nós vemos cenas que os nossos jovens acham perfeitamente normal. Os pais não brigam, não acham ruim. E se o pai acha ruim, a mãe briga. Ou vice-versa.
Nós temos que ter cuidado, irmãos, tem que assustar a gente. Nós não podemos, eu fechar a porta e falar, irmão, dá licença, isso não é para mim. Irmão Sebastião, mas isso é uma coisa doce, paz. Para mim não é, irmão. Para mim não é, não pode ser. Eu não estou querendo dar uma de santo, irmão, mas eu estou dizendo para você, nós temos que ter muito cuidado. Essa é uma época de fraqueza. Por isso, nessa carta, Paulo fala, fortifica-te. Tem crente fraco que não lê Bíblia. Tem crente fraco que não ora. É fraco. É fraqueza espiritual. Não depende não depende de pastor, não depende de seminário. Depende da vida pessoal, da devoção pessoal. E daqui a pouquinho você vai entender melhor o que eu quero dizer. Essa é uma época de discussão. Todo mundo discute, todo mundo dá opinião, todo mundo tem alguma coisa para falar. Todo mundo é técnico. Todo mundo dá opinião dá palpites na escola dominical. Todo mundo dá. Todo mundo dá. E aquele irmão que está falando, você sabe que ele não lê a Bíblia, você sabe que ele não ora, você sabe que ele não vem nas reuniões, mas como tem tanto assunto, tanta opinião, irmão, e nós? E Paulo falou, foge desses. Esse é um tempo de falsos pastores, de falsos bispos. Já viu como essa palavra ficou normal? Na política tem bispo fulano de tal, bispo fulano de tal. Isso é tão bonito. Tem gente sendo enganada no nosso meio por causa disso. Vai lá e liga a televisão e fica o dia inteiro naquilo, a noite inteira naquilo e começa a aceitar aquilo porque aparece muito bom. É melhor ver isso do que ver aquilo. É melhor ver isso do que ver a nojento. Né? É melhor ver o bispo do que ver a nojento. Ele come aquilo, mas não sabe o que é bispo, segundo a palavra de Deus. Não sabe o que significa um bispo, segundo a palavra de Deus. E Paulo diz, tem que ter cuidado, foge dos falsos, foge, cuidado. Eu não estou querendo que você ignore, que você fale mal, não, cuidado. Cuidado, ninguém pode me acusar depois dessa reunião que eu estou jogando pedra na vidraça dos outros. A palavra de Deus está dizendo, tenha cuidado. Tem que ter cuidado no que eu uso, se é exatamente o que aquela moça ou aquele rapaz no mundo usa. Igualzinho. Igual, tem que ter diferença. Sabia que tem alguns lugares que se a gente... Eu cheguei 7 horas de viagem. Aí eu subi para ali, cortinho do profeta e troquei de roupa. Tomei banho e troquei de roupa. E eu falei, será que a igreja industrial vai aceitar o de paletó e gravata? Tem muitos lugares que não pode usar mais, meu irmão. Não pode. Se você chegar de paletó e gravata, vai olhar de baixo, o que vai sair daí? Outros lugares você não pode ir sem. Então a gente tem que ter cuidado. Eu tenho que ter cuidado no onde eu vou, os locais que eu vou, até o horário que eu fico. Irmãos, nós temos que repensar esses shows evangélicos. O nome show já não é certo, irmão. O show mesmo, nós temos que repensar isso. Nós temos que ter cuidado com os nossos jovens quando frequentam esses shows que os artistas, entre aspas, não pregam e entram em um palco lá, tarde da noite, no meio da fumaça, e gritam e pulam, e todo mundo. Nós temos que ter cuidado, isso é uma coisa da nossa época, nós temos que negociar isso com os nossos jovens, nós temos que falar, nós temos que ensinar, nós temos que pedir, nós não temos que jogar pedra e falar não, porque pelo menos estão fazendo o trabalho deles, estão ganhando o dinheiro deles. Estão ganhando dinheiro deles. Essa semana, uma semana dessa lá na cidade foi 6 ou 7 artistas, de segunda a sexta, 50 mil reais cada um, todo mundo sabia. Cada artista daquele que ia lá, cada pastor, era 40 mil ou 50 mil que cada um ganhava. Cantava 1h30, 2, pregava e tudo bem. Para a gente assistir a reunião, tinha que levar um negócio de comida lá para ele. Um de feijão, que tem lá. Nós temos que ter cuidado, irmão. Eu repito, eu não quero jogar. Eu não sou um bicho do mato que estou lá no meio do mato, não, irmão. Eu estou envolvido na obra do Senhor, estou vendo o prejuízo que nós estamos levando e que
enquanto é tempo. Nós temos que ter cuidado com o que nós cantamos. Eu fico triste porque às vezes nós cantamos tantos nossos hinos aqui dentro da igreja. Eu nunca vi um hino de cântico, eu desafio alguém aqui para me falar se já viu algum hino do hino de cântico ser repetido. Cantar, vamos cantar de novo. O irmão que está dirigindo acabou de cantar, pega a primeira estrofe e canta. Nunca vi isso. Mas os outros hinos, repete 2, 3 vezes. Minha mãe falava que isso era pelengagem. 2, 3, 4 vezes. Repetição, repetição, repetição. O que a Bíblia tem falado é cuidado. Se eu tivesse tempo, eu ia dividir esse versículo em 2. Não tenho, só tenho alguns minutinhos. Mas eu não vou dividir. Eu vou pegar essas 2 epístolas a Timóteo e vou separar alguns cuidados. Se os irmãos que são mais experientes do que eu fossem fazer isso, eu sei que eles iam fazer melhor. Eu sei que eles iam fazer na ordem certa, mas eu vou fazer na ordem que Deus colocou no meu coração. Eu vou falar alguns cuidados que estão nessa carta. Talvez você vai estar precisando, irmãos, ouvir isso. Porque eu estou precisando meditar nisso. Comer essa mensagem, meditar nela, mastigar, viver ela. Porque nós cantamos muito fácil e vivemos muito pouco. Mentimos demais quando cantamos. Cantamos com a boa. A tudo eu te entrego, Senhor. Não entrego nada. Escutem quando conta. Conta nada. Nunca conta para ninguém. Não conta nem para o filho. Não conta nem para o filho. Não tem coragem, não tem autoridade para tirar o filho da frente da televisão. A gente vai tirar o menino, pega a Bíblia, pega a Bíblia e dá junto na canela, aí você fica com medo dele que vence mesmo, você sabe disso. Ele não quer ir na escola musical, ceia! O erro já começa nos adultos. Semana passada eu estava lá numa das nossas igrejas, meu irmão falou assim: agora, depois da escola, vai ser a ceia só para os membros. Em outras palavras, está assim: quem é mesmo, cai fora, cai fora, cai fora, cai fora, cai fora. Aqui vai ficar subindo batizado. 100% errado. A hora que aquela turminha morrer, eu quero ver quem vai assistir a ceia lá. Primeiro cuidado. Capítulo 2, versículo 8. Segunda epístola. Lembra-te de Jesus Cristo. Esse é o número 1. Eu escolhi isso com a lanterna. Eu peguei numa folha de papel, irmãos, semana passada. Todas as exortações nas 2 epístolas, todas elas. Deu mais de 30. Eu não busquei em dicionário, não busquei nada. Eu peguei na minha Bíblia. Mais de 30 exortações para que Timóteo tivesse cuidado. E agora eu vou escolher dessas 30 a primeira. Eu não tive dúvida. Talvez você escolheria outra. Mas eu escolhi essa. Lembra-te de Jesus Cristo. Você está esquecendo do Senhor Jesus muitas vezes. Você está esquecendo do Senhor Jesus que você aceitou, que você chorou no dia da sua conversão. Você está esquecendo do Senhor Jesus que você batizou em nome do Senhor Jesus. Fez um compromisso com a igreja local e agora está falando que não gosta, que não quer ir, que não aguenta. Mas a palavra de Deus está dizendo: cuidado, cuidado, para não esquecer do Senhor Jesus. Quando nós, irmãos, olha para mim, jovens, olha para mim, quando eu esqueço do Senhor Jesus, eu peco. Quando eu lembro, eu não peco. Quando você está com o seu namorado ou com sua namorada, e quando você lembra do Senhor Jesus, você sabe perfeitamente o que pode fazer. Mas quando você esquece, a boca vai por aí. Filho pródigo, eu fico pensando no chiqueiro. Vendia uma remessa de porco, ele estava lá. Não pensa que ele ficou um dia ou 2 só, não. Vendia uma remessa de porco, ele ficava lá. Vou embora para casa? Não vou. Vou, não vou. Vinha outra remessa de porco, engordava. Ele tentava pegar uma vagem daquela amargosa e tentava comer. E o porco, ele estava até falando a linguagem do porco já. Ele chegava perto do porco e dizia: mas quando ele lembrava do Senhor, quando ele lembrava do seu pai, aqueles que são muito simpáticos,
as outras igrejas dos nossos queridos irmãos, que acham muito bonitas as outras igrejas que são mais barulhentas, mais agitadas. Quando lembrar da adoração assim do Senhor, quando lembrar dos ensinos puros, vai sofrer. Talvez não vai ter por voltar, irmãos. Quando Pedro lembrou do que o Senhor Jesus falou, ele abriu a boca e chorou amargamente. Quando Davi pecou com Batseba e ele lembrou do Senhor, ele perdeu todo o gozo e toda a alegria. E ele falou: cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele chorou. Quando Sansão, na hora de morrer, lembrou que o Deus que ele tinha, ele ainda teve poder. Está passando uma fase fria? Olha para mim, jovem. Tem tão poucos jovens aqui, mas olha para mim, está passando uma fase difícil de igreja. Somente pediu para você, está difícil ir na igreja, está difícil marcar aquilo que você gosta de fazer, que você sabe que está errado. Está difícil. Cuidado, cuidado, cuidado. Deus te trouxe aqui para levar um saculejo. Em Isaías capítulo 51, ele pergunta: quem és tu que te esqueces do Senhor? Jeremias 23 está falando assim, alertando quanto aos profetas. Quanto aos profetas que fazem o meu povo esquecer de mim e lembrar só de malabarismos. Lá na cidade de Fervedor, uma cidadezinha pequenininha, uns 5.000 habitantes. Mas esses dias atrás, eu passei lá, tinha um movimento tremendo. Eu parei, perguntei aos amigos meus lá: o que está acontecendo? Tem um bispo, já caiu mais de 20 lá na frente. Já caiu lá. Tem um bispo lá que já derrubou mais de 20 lá na frente. Que tristeza, que fraqueza. Esqueceram do Senhor Jesus. Quero contar uma historinha. Imagina você está lá no Porto de Santos, lá em São Paulo, você está visitando lá. E você está andando com aqueles navios grandão, mineiro, não gosta de navio, eu acho bonito demais. Eu fico encantado com aquele naviozão lá. Eu passo na terceira ponte de Vitória, eu fico parado ali. Eu parei lá no meio da terceira ponte e vi o piscalete e desci. Pô, de onde eu pus esse avião? Parei, desci e fiquei lá. Imagina que você está lá no porto. E sem querer o pé afunda no Natal, aí você cai. Aí vem aquele sujeito que trabalha lá no cais, vestido vapor, todo sujo de carvão, os dentes todos sujos, barbões, tudo maltrapilho. Ele vê que você caiu, que ele não hesita. Corre lá no fundo do mar, pula lá no mar e tira você. Tudo bem. Passou 2 meses, não tem tempo, não posso demorar nessa história. Aí você está no shopping. Como é que é o shopping mais chique aqui de Belo Horizonte? Diamond Mall. Falei certo? Diamond Mall. Aí você está lá, todo lá com essas coleguinhas. Todo lá feliz. No McDonald's. Você, um monte de colega, tem um lugar que você está. De vez em quando você dá uma paqueradinha. Lá no meio do shopping, imagina quem chegou. Aquele estivador, tudo sujo. Aquele que te salvou lá. O que você faz? Mas ele te salvou. Ele te salvou. Agora você não reconhece porque ele é sujo, ele é feio. Você vai ficar com vergonha dele no meio dos seus colegas, né? Mas é isso, irmãos, que muitos jovens das nossas igrejas, da casa de oração, muitos jovens nossos, amados, queridos, criados nos acampamentos, na escola dominical, estão com vergonha do Senhor Jesus, estão com vergonha da Bíblia, estão com vergonha do acampamento, estão com vergonha da igreja, estão com vergonha dos irmãos. E a palavra de Deus diz: lembra-te de Jesus Cristo. Esses dias eu estava meditando nas coisas que eu não gosto que se façam comigo. E olha, eu elimino amizades quando eu sou desprezado. É horrível ser desprezado. Efésios capítulo 1 diz que nós somos aceitos no amado. Mas quando nós somos desprezados, é horrível. Mas nós
desprezamos o Senhor Jesus. De manhã, de tarde, de noite, nós não oramos, sabia? O que você não gosta que faz para você, você faz com o Senhor Jesus. Ignorar a presença. Pode imaginar, eu estou aqui perto do irmão Anel, mas eu estou agindo como se ele não estivesse aqui. E ele falou: ô Sebastião, eu vi as partes. Mas ô meu irmão, eu oro nem. Mas é isso que fazemos com o Senhor Jesus, irmão. Falamos o que não podemos falar na presença dele. Ignoramos a presença do Senhor perto de nós e muitas outras coisas. O segundo cuidado que Deus quer que eu tenha, que Paulo quer que Timóteo tenha, está escrito no capítulo 2 da segunda carta, versículo 1. Fortaleça-te, fortifica-te na graça do Senhor Jesus. Quando eu lembro do Senhor Jesus, eu me fortifico na graça, sabia? Se tivesse, eu queria perguntar aos irmãos, eu trouxe uma figura no pendrive, eu queria mostrar para vocês. Tivesse data jogo, eu ia mostrar. O que o crente pensa em segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Ele pensa na cruz, ele pensa nos açoites, ele pensa no sofrimento, ele pensa na dor. O crente do Senhor Jesus, ele me permite, irmãos, se eu pecar, o Senhor vai me perdoar. Me permite dizer uma coisa muito particular. Os crentes da casa de oração. Os outros eu não sei, eu nunca reuni muita igreja. Nunca fui membro de outra igreja. Prego em outras igrejas dos nossos queridos irmãos, mas eu nunca reuni outra igreja. Mas os crentes da casa de oração, por ser criado na ceia do Senhor, ele lembra segunda, terça, quarta e quinta. Ele lembra das moedas da traição, ele lembra da cruz, ele lembra da... Você não lembra disso, Jorge? A gente lembra disso a semana inteira, irmão. Eu lembro a semana inteira. E todo crente da casa de oração, ele lembra. E Paulo diz: fortifica-te. E ele fala: tu, pois, fortifica-te. Porque no capítulo 1 tinha dois rapazes, um chamado Hermógenes e outro chamado Figelo. Capítulo 1, versículo 15. Abandonado. E a Bíblia não fala mais desses dois, sabe por quê? Porque quem não lembra de Deus não será lembrado na história, não será lembrado dos filhos, não terá um legado. Há poucos dias eu recebi o maior de todos os elogios que eu podia receber. Uma irmã muito simples, bem longe daqui, muito longe do estado, muito longe. Ela falou: irmão Sebastião, você me deu um legado que é o maior da minha vida. Eu levei um susto. Eu estava contando uma história para a criança e ela aceitou o Senhor Jesus. E eu nem sabia disso, uma baiana. Você tem deixado um legado para alguém? Os seus filhos, pelo menos? Fortifica-te na graça. Tem longe aqui hoje? Espero que não. Uma vez aqui em Belo Horizonte, lá na igreja Boa Vista, nunca esqueço disso. O irmão chegou perto de mim comendo sanduíche do papo, de maionese com ketchup, falou: irmão, você bate lá e depois os crentes batem na gente depois da lanche, né? Se tiver lanche, irmão, não é para se fortalecer, não é para você ficar forte, sabe, irmão? E a gente não fica forte para ver futebol, irmão. A gente não fica forte para jogar videogame. A gente não fica forte só para ir trabalhar. A gente fica forte para a luta espiritual. A gente fica forte para o choque do casamento. A gente fica forte para as tristezas dos filhos casados, dos netos. A gente tem que ficar forte para enfrentar o diabo, que é o nosso adversário. E como os irmãos cantaram, procura pertinaz me enfraquecer, em 447, que cantaram aqui no coral. A gente fica forte para enfrentar o diabo, a luta, a velhice, o cabelo branco, a dor. E eu descobri há pouco tempo, irmão, os irmãos mais velhos vão saber disso. Eu pensava que os velhos sofrem muito de reumatismo, que sofrem muito disso, que sofrem muito de artrose, que sofrem muito de cegueira, que sofrem muito de... Não! Eu descobri que a pior dor de uma pessoa mais velha é ter passado a juventude toda longe de Deus e uma consciência pesada, pecado carregado, pecado não confessado, pecado não abandonado, coisas erradas, um trem de coisas erradas, e carregando aquilo pelo resto da sua vida, vai ter uma velhice triste,
uma velhice chateada, uma velhice ruim. No capítulo 4 diz que ele está bem alimentado pela fé. A terceira coisa, eu vou parar porque o tempo já foi. Aprenda a fugir na hora certa. Aprenda a fugir. Nem sempre, por favor, não me interprete mal. Eu estou à sua disposição se você discordar desta mensagem. Nem sempre podemos ouvir tudo que é pregar, que é chamado pregação. Nós temos que ouvir. Na nossa casa tem duas coisas. Na minha casa tem, na sua também tem, que é popular agora. Duas coisas que estão destruindo as famílias: TV e PC. TV você sabe o que é, PC também você sabe. Computador. Personal computador. E corre fluentemente, está destruindo, está trazendo impureza, está trazendo vírus. Sabe como é que nós devemos mexer na televisão? Eu sempre disse, já disse aqui na escola bíblica, que nessa melhor coisa que a televisão tem, sabe o que é? É o botão de desligar. A melhor coisa que a televisão tem é o botão de desligar. Nós devemos pôr luva espiritual para mexer com a televisão, luva espiritual para mexer com o computador. Pode me chamar de outro século. Na verdade, eu sou do milênio passado, eu sou de 1900. Vocês são mais atualizados que eu. Eu sou do milênio passado. Não me importa de ficar muito atualizado com o meu computador, não. Eu tenho. Não me importa, não. Quando começa a me prejudicar, quando eu sei que eu me conheço, e a palavra de Deus diz: tem cuidado de ti mesmo, cuidado com a internet, cuidado com a internet. Aqui vontade de repetir isso bem alto: cuidado com a internet, cuidado, irmão, com o namoro, cuidado, meu irmão, com as amizades, cuidado com o MP3, MP4, MP10, MP2. Cuidado com a modernidade, cuidado com as novidades que eu quero trazer para dentro da casa de oração. Cuidado, nós temos, a palavra de Deus está falando, tem cuidado. A outra coisa é permanece naquilo que aprendeste. Continua, permanece. Eu não posso ler os textos, mas diz, permanece, sabendo de quem aprendeste. Dá uma olhadinha no histórico das nossas igrejas. Dá uma olhadinha. E sabe uma coisa que me emociona? É a dignidade dos meus irmãos. É a dignidade dos meus irmãos. Irmãos que já sofreram de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado, mas são dignos. Irmãos humildes que não frequentaram faculdade, mas são dignos. Para mim são dignos. Eu sou grato a Deus pelos irmãos mais velhos da casa de oração. Queria pedir os jovens, queria pedir os irmãos mais novos: note a dignidade dos nossos irmãos. Permanece naquilo que aprendeu. Lembra um homem que a gente critica muito? Tomé. Alguém já ouviu falar uma coisa boa do Tomé? Não? Então vou falar uma. Sabe por que ele duvidou? Porque ele não queria errar, irmão. Ele duvidou se era o Senhor Jesus, porque ele não queria ir na conversa dos outros. Não quero ver. Eu não estou justificando. Eu estou falando por que ele duvidou. Ele não queria ser enganado. Ele quer ter certeza que é o meu Salvador. Pode me chamar de duvidoso, mas eu quero ver. Se eu não colocar a mão, eu não acredito. Ah, curou? Ah, fez isso, fez aquilo? Ah, sei lá. Eu desconfio. Eu sou muito duvidoso dessas bagunças que vêm por aí. Quando a minha filha está muito incentivada a ouvir isso, a ouvir aquilo, e outro dia eu não deixei ela fazer um tal do show lá, tinha um tal do Fest Gospel lá, que tem todo ano na cidade que eu estou morando, e vai todas as bagunças, os rock, vai tudo para lá, e a noite inteira, de madrugada, e eles jogam aparelho no chão, e minha filha queria, eu falei: vocês vão? Ah, não vai. Ah, minha mãe pediu, a avó pediu, o presidente pediu, o Lula pediu. Não vai. Não vai, acabou. Não vai, acabou. Não vai, acabou. Aí eu falei para ela: minha filha,
Quando você tem vontade de orar, você lembra da sua vida espiritual ou não? Eu acho que a gente não deve cantar só hinos e cânticos, tá? Não chama comigo, não. Eu acho que não é só hinos e cânticos que existe. Eu não estou ensinando que a gente só tem que cantar, não. Porque se o Sebastião fizer uma música, vocês não cantar, eu vou ficar triste. O CDzinho que o irmãozinho cantar, furado já. Aquele irmão que toca ali, me deu um CD, coitado, só tem um hino que funciona ali. De tanto que eu uso. CD do irmão ali, ó. Eu tenho 27 CD dos irmãos da Federação. Onde tem um, eu vou comprar regalado para comprar. E uso. Então não é só hinos e cânticos. Tem muita coisa boa. Eu sei que tem. A nossa época está mudando. Nós temos que abrir os olhos. Mas cuidado de ti mesmo. Cuidado para você. Olha, tem gente que está querendo trocar a casa de oração. E sabe o que eu vou falar para eles? Tem problema aqui? Então está querendo matar o carrapato, mas está matando o boi junto. Está matando o carrapato, está matando o boi. Está jogando a água fora, está jogando o neném junto fora. Então tem que ter muito cuidado. É isso que a palavra de Deus diz. Tem cuidado de ti mesmo. Cuidado com as impurezas. Eu não vou falar, queria falar. Não posso falar, talvez se tiver uma cidade amanhã, eu queria terminar esse assunto. Não enterre o seu dom. Era mais um que eu queria falar. Tanta gente habilidades, mas não faz nada para Deus. Todo mundo tem um dom e uma habilidade para ajudar a igreja. Vou repetir. Todo mundo que está aqui tem um dom e uma habilidade para ajudar a igreja, mas não faz nada. Fica criticando. E os maiores críticos da casa de oração não fazem nada, estão enterrando o papel. Não fazem nada. Fala que não faz, fala que fulano não sabe, fala que não vai dar mais, que enquanto tiver fora, mas não vai. E o último, que eu queria muito falar, ser padrão, ser modelo. É fazer bem feito. Vocês vão gravar um CD, irmão? Ah, meu irmão, querido, não grava de qualquer jeito não, por favor. Não grava de qualquer jeito não. Uma vez gravando lá na tarde, uma fita, um CD, e eu não quis, queriam fazer uma gravação minha, da mensagem. Tem aí até hoje. Eu até pus no CDzinho e dei para algumas pessoas. Mas aí eu cheguei lá na casa de oração, já estava tudo feito. Ah, seu agora não tem jeito de fugir. Seu irmão já está na fita. Eu falei, nem por mim de noite. No outro dia eu fui para lá, para a casa de oração. E eu estou pregando, a galinha está cantando lá fora. Eu estou pregando, um lugar está passando lá. Pega a fita, tu está aqui pelo horizonte. Irmãos, pregação, eu canto. Ah, não, irmão, você fazer tempo feio. Nós não podemos perder a qualidade, não, irmão. Não vamos fazer depressa, não, demore, junta dinheiro, peça o Senhor, mas faça bem feito. O nosso grande problema é que fazemos mal feito e deixamos obras por fazer. Aí nós não somos modelo, nem para os filhos. O filho cresce vendo a conta vencida de luz lá na geladeira. Depois ele não paga, porque volta nunca na casa sempre ficou atrasado. Nós não somos o modelo, irmão. Que o Senhor nos ajude. Eu sei que foi muito corrido. Eu queria falar 7 cuidados, mas eu me embolei. Mas se você não lembrou de nada, lembra-te disso. Tem cuidado de ti mesmo. O Timóteo era um jovem pregador. E você diz assim, mas ele era pregador, eu não sou. Posso falar mais uma coisa? Hoje eu estou muito denominacional, falando muito de casa de oração. Eu não costumo fazer isso não. Mas eu vou falar uma coisa aqui. Todo crente da casa de oração é um obreiro. Quero ver a sua reação. Guarde isso, irmão. Todo crente. Eu falo com nós. Porque alguns não estão parecendo isso, não. Todo crente da casa de oração é um obreiro em potencial. Convide alguém para ouvir a mensagem do Evangelho amanhã, leve. Ora, tem uma lista de oração. Tem cuidado. Cuidado que você fala na hora que estivermos em conversa. Amém.